para usar alguns aplicativos em seu iPhone, será preciso atualizá-lo. Caso contrário, não suportará as novas tecnologias. Há quem diga que a Bíblia precisa ser ressignificada, afinal, a letra é morta. Portanto, é preciso ler nas entrelinhas. Tal afirmação é um grande erro. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque a Bíblia não é um iPhone. Neste vídeo, eu me proponho a falar para você por que a Bíblia não precisa de atualização. Eu quero começar falando que a Bíblia é a palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16 e 17, vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo diz toda a Escritura, ele está falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma interpretação da palavra de Deus pode ser de particular interpretação. Isso é, eu não posso me dirigir à Bíblia e interpretá-la do meu jeito, da forma que eu acho mais correta ou segundo o meu achismo. É por isso que é um perigo muito grande tentar falar aquilo que não está escrito na Bíblia. Isso é, tentar ler nas entrelinhas, afirmar que a letra é morta e que nós precisamos observar o que está escrito nas entrelinhas, é um erro tremendo, porque nas entrelinhas não tem nada. Tudo aquilo que Deus quis dizer está na sua palavra e não nas entrelinhas, porque se você observar nas entrelinhas, não tem nada escrito. Eu trouxe aqui algumas citações de Antônio Gilberto e de John Stott. Antônio Gilberto, em seu livro A Bíblia através dos séculos, diz o seguinte: até pouco tempo, a luta do diabo visava o próprio livro, mas vendo que não conseguia isto, mudou de tática e agora procura perverter a mensagem do livro. Se você observar, alguns anos atrás, alguns países, a Bíblia era proibida, os líderes, os governantes queimavam, tomavam dos crentes e o diabo tentou destruir a Bíblia. Como ele percebeu que não conseguiu destruir, o que é que ele faz? Agora ele corrompe a mensagem do livro. Você que está assistindo provavelmente tem mais de uma Bíblia na sua casa. Talvez cada componente da sua família, seja crente ou não, tem uma Bíblia guardada ou um Novo Testamento. O diabo ele não conseguiu destruir a palavra de Deus. Então agora ele coloca homens no púlpito que abandonaram a fé ou falsos mestres para ensinar não aquilo que está escrito, mas aquilo que ele acha, trazendo para o ouvido do povo aquilo que eles querem ouvir, mas não é o que Deus quer falar. Isso é um engano, porque é um falso mestre ensinando um falso ensino. E teremos, infelizmente, uma igreja doente, porque ela não é alimentada com o leite genuíno da palavra de Deus. John Stott, ele diz o seguinte: a igreja de cada geração
deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar o mundo imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Veja bem, quando alguém diz assim, a Bíblia precisa ser atualizada, ressignificada, esse alguém não está se referindo à tradução da Bíblia, mas à composição. Ele não está dizendo que a Bíblia precisa de uma nova tradução. Por exemplo, eu estou em minhas mãos com a Nova Almeida atualizada. Se você observar aqui, está escrito aqui, atualizada. O que John Stott está dizendo é, cada geração deve trazer aquilo que está escrito na Palavra de Deus de forma que as pessoas do seu tempo entendam. É por isso que existem várias versões da Palavra de Deus. Por exemplo, as mais atuais, nós temos a NVI, a NTLH, nós temos a NAA e nós temos também a versão transformadora. São versões da Bíblia mais atuais. Mas essas versões são apenas traduções. O que nesses últimos tempos nós temos ouvido nas redes sociais falar muito sobre a atualização da Bíblia não é o que John Stott está falando e não é o que eu acabei de dizer. Eles estão dizendo que a Bíblia precisa se moldar. A letra da Bíblia é morta e precisa ler nas entrelinhas, precisa de sensibilidade. Então precisa pegar a Bíblia e ressignificá-la para que as minorias, para que o mundo pós-moderno possa agora dar ouvidos àquilo que está escrito, possam se sentir abraçados. Isso é um perigo muito grande, porque nós não temos essa capacidade. Veja bem, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a pergunta é, se alguém vai atualizar, quem é a pessoa que tem autoridade para atualizar a palavra de Deus? Se Deus é o dono, se Deus é quem fala na Bíblia, a única pessoa que pode atualizar a Bíblia seria Deus. Mas o próprio Deus diz na sua palavra que Ele não muda. Ele, Deus, é imutável. Assim como Deus é imutável, a sua palavra também é imutável. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Se o próprio Deus está dizendo que a palavra não passa, isso é, que a palavra é imutável, não muda, quem sou eu ou você para dizer que a Bíblia precisa de uma nova atualização? É interessante, porque essas pessoas que dizem que a Bíblia precisa de uma atualização, o que eles querem fazer, na verdade, é diluir o Evangelho em filosofia, sociologia, humanismo e um evangelho progressista, tornando a Bíblia mais agradável ao ouvido dos ímpios, daqueles que não amam a Deus. Isto é, eles querem tirar aquilo que ofende o homem. Sabe o que é interessante? John MacArthur ele vai dizer que nós não podemos tirar aquilo que ofende o pecador, porque o pecador passa toda a sua vida ofendendo a Deus. E nós, como pregadores da palavra, quando vamos pregar, nós não podemos pregar uma mensagem agradável aos ouvidos daqueles que são inimigos de Deus. Na verdade, devemos pregar aquilo que está escrito, sem se preocupar em agradar as pessoas. Os aplausos dos homens não podem nos seduzir. Nós somos pregadores da palavra. Devemos pregar aquilo que está escrito. É por isso que todas as vezes que pregarmos, precisamos dizer, está escrito. Um evangelho diluído, um evangelho que não ofende, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele vai dizer assim em Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie
outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, isso é, seja maldito. Nós não podemos diluir o evangelho. Entenda uma coisa, qualquer coisa que você junta com o evangelho, você perde o poder do evangelho. Porque o evangelho só é a palavra do Senhor Jesus quando você prega aquilo que está escrito. Se você juntar filosofia com o evangelho, deixa de ser evangelho. Se você juntar humanismo com o evangelho, deixa de ser evangelho. Nós precisamos pregar aquilo que está escrito. Nós precisamos tomar cuidado para não pregar outro evangelho. Só existem os falsos mestres porque existem aqueles que dão ouvidos. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, vai dizer assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Esse texto é mais atual do que o jornal de amanhã. Esse texto é justamente o que estamos vivendo. O problema dos crentes hoje em dia é que eles procuram pregadores, mestres, que falem aquilo que eles querem ouvir. Como existem tantas igrejas hoje em dia, existem tantas possibilidades de assistir uma mensagem, uma pregação, eles procuram apenas aqueles que falam a sua linguagem, aqueles que falam aquilo que eles querem ouvir. É esse tempo que Paulo falou lá no Novo Testamento para Timóteo, que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. Eu tenho uma palavra para você. Esse tempo já chegou. É o tempo onde nós precisamos pregar a verdade, ainda que as pessoas deixem de nos ouvir. Porque enquanto nós estamos pregando a verdade, nós estamos agradando aquele que nos chamou, aquele que nos alistou para o seu exército, para estar pregando a sua palavra aqui na terra. Independente se os homens vão ouvir ou não, nós devemos pregar. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, você precisa ter em mente que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela não contém erro. Você precisa crer na inerrância das Escrituras. Não existe erro na palavra de Deus. Vários homens de Deus, em tempos diferentes, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e nenhum contradisse ao outro. Pelo contrário, de Gênesis e Apocalipse há uma concordância, há uma linha que está ligando todos os profetas, todos os apóstolos, todos aqueles que escreveram a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, estão ligados em um elo que não permite que a Bíblia tenha erro. E nós precisamos crer que a Bíblia também é imutável. A Bíblia, meus irmãos, não muda. O que muda são as versões. Mas aquilo que está escrito não muda. Aquilo que Deus falou, Ele chancelou, Ele nos garante que essa palavra não passará. A Bíblia, ela é suficiente. Você não precisa de outro livro. Olha, eu gosto de livros, eu tenho uma biblioteca aqui em casa. Mas de todos os livros, o melhor que eu tenho é a palavra de Deus. Porque todos os outros livros são compilados, são inspirações daquilo que está escrito. Mas a fonte é a palavra de Deus. Lutero disse assim: a Bíblia não é antiga nem moderna. A Bíblia é eterna. Não caia nessa conversa de um evangelho diluído. Não. A Bíblia não precisa ser ressignificada. A Bíblia precisa ser interpretada. E a regra de ouro da hermenêutica é: a Bíblia explica a Bíblia. Quer entender a Bíblia? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Cada vez mais se aprofunde. Passe tempo debruçado, lendo a palavra de Deus. Peça sabedoria. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, te capacitará a entender aquilo que está escrito. Jesus,
ele nunca mudou o Evangelho para adaptá-lo às pessoas. Ele mudou as pessoas para fazê-las caber no seu Evangelho. Jesus, ele nunca mudou o Evangelho para agradar as pessoas, para ter mais seguidores. Um dia, quando Jesus estava pregando um sermão muito duro, as pessoas começaram a ir embora. E Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, todos estão indo embora. Quando Jesus olha para Pedro e diz: e você também quer ir embora? Jesus não mudou o sermão dele para impedir as pessoas de irem embora. Pelo contrário, só vai embora aquele que não conhece, aquele que não ouve a palavra de Deus. Mas todo aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. O Evangelho não muda, mas ele muda pessoas. A Bíblia é suficiente, porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Entre a palavra dos falsos mestres e falsos ensinos, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Se esse vídeo trouxe edificação para você, compartilhe ele com teus amigos, marque eles aqui nos comentários, e eu creio que Deus vai ajudar, trazendo luz para outras pessoas. Um abraço.